Refresque a memória com Leandro e a mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. São Paulo, São Paulo, São Paulo, meu amor, meu amigo, não abro, estou contigo, sou torcedor do tricolor. São Paulo, São Paulo, São Paulo, meu amor. Olá, amigo Central 3, em ritmo de marchinha. Este que nós estamos ouvindo é Juca Chaves, um assíduo frequentador do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. E nós vamos ouvir um pouquinho mais antes de apresentar o programa de hoje. Sou mais ao tricolor do Morumbi. São Paulo, São Paulo, São Paulo, meu amor, meu amigo, meu abro, estou contigo, sou torcedor do tricolor. São Paulo. Viva a marchinha, viva a manifestação cultural tipicamente brasileira, essas músicas estrangeiras, essas músicas latino-americanas invadindo os estádios do Brasil, são bonitas, mas tiram espaço desse tipo de música bonitinha, essas marchinhas, e no caso, a marchinha de Juca Chaves, que foi uma figura importante para algum setor social, alguma classe social, mais especificamente as colunas sociais dos anos 70 e 80, um cara, um granfino bom vivant de carteirinha, um cara que parecia descalço em tudo que era lugar e todo mundo achava chique. E ele foi escolhido por mim aqui para inaugurar o primeiro time de botão de uma camisa realmente gigante. Até então, nesses mais de 10 programas que fizemos aqui, homenageamos times de estatura menor, estatura mediana, times pequenos que tiveram uma ou duas glórias na vida, não mais do que isso. Glórias no sentido de títulos, né, de grandes equipes e tudo mais. Nós vamos falar agora sobre um trio parada dura. Na verdade, um trio de ataque, mas na verdade tinha um time muito forte por trás e um triênio muito forte. E trata-se do São Paulo de 85 até 1987. Um time que foi campeão paulista, um time que foi campeão brasileiro em 86, de uma maneira fantástica, sensacional, no último minuto da prorrogação, depois nos pênaltis. E esse time ficou conhecido como os Menudos, né? Os Menudos do Morumbi. Canta, canta, sem parar. Sobe, desce, como quiser. Sonha, vive. Pois os Menudos. O Chico Malta está aqui no estúdio do meu lado. Está feliz da vida, lembrando de uma boa época da vida. Um garotão em Ubatuba, dançando menudo. Ele tá fazendo 5 a cabeça aqui, tá curtindo. Os Menudos do Morumbi. Um time que tinha como base Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira, Nelsinho, Bernardo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney. Houveram contratações e saídas, obviamente, ao longo desses 3 anos. Por exemplo, Wagner Basílio para a defesa. O Falcão, que foi contratado depois que o time foi campeão nacional e não fez exatamente muito sucesso. E tinha jogadores como o Márcio Araújo, o próprio Lei, que foi campeão paulista em 86 pela Inter de Limeira, foi contratado pelo São Paulo, um atacante loirinho interessante, que participou do meu time de botão sobre a Inter de Limeira aqui com a gente mesmo na Central 3. É um time que teve 2 cabeças, 2 técnicos, né? O Cilinho, e no meio do trabalho do Cilinho, antes e depois, houve o Pepe, né? O grande Pepe, campeão, multicampeão pelo Santos, super artilheiro lá pelo Santos, o Santos do Pelé. 2 cabeças arejadas, 2 caras que têm um futebol ofensivo como prioridade, ajudaram a esse São Paulo marcar a história por ser um time de muita velocidade, muitos dribles, um time muito técnico do meio para frente. E quando a gente fala do meio para frente é complicado de se esquecer. Uma dupla de zaga, talvez a melhor dupla que o São Paulo já tenha montado para sua defesa, com Oscar e Dario Pereira. Também jogou o Adilson por lá, por uma época. Mas eu acho que o grande nome desse time era o Careca, que foi revelado pelo Guarani, campeão brasileiro pelo Guarani, e tinha o Miller de um lado, o Sidney do outro,
dois jogadores novinhos, né, explodindo na forma física, correndo para tudo que é lado. E o Careca, um exímio artilheiro, matador, era o grande nome, era a grande estrela desse time. Foi titular na Copa de 86, que foi exatamente no meio desse triênio aí, em que o São Paulo consagrou os seus menudos. Com certeza esses menudos foram um time de botão de muita gente, de muitos São Paulinos por aí afora. E talvez o time de botão de Juca Chaves, não de Rick Martin, porque eu acredito que em Porto Rico, terra natal do líder dos menudos, ainda não existia futebol de botão. Futebol de botão é uma coisa que não é qualquer país assim que tem. Que é bom, coisa séria. O futebol de botão é coisa séria, não se deve ser praticado em qualquer lugar, assim, de qualquer jeito. Agora, se você está esperando que eu fale com o Careca sobre esse time, com a Estrela, você está enganado. Eu vou falar sobre um cara que de menudo não tem nada, que é um volante de chegada, um volante firme, que de alguma forma dava tanto suporte para a defesa, que era muito forte dos Cardeiro Pereira, quanto permitia que Pita e Silas, os dois meias daquele time, jogassem livres, sem tanta preocupação de marcar, de defender. E mesmo depois, quando ele jogou ao lado do Falcão, não era necessário, não é necessário você dizer o quão bom o Falcão era, mas tinha alguém ali para marcar, para ser firme. E no caso, eu estou falando do Bernardo, que começou a carreira no Marília, depois, mais tarde, jogou inclusive no Corinthians, foi campeão também no Corinthians, mas surgiu para o futebol no meio de campo desse time dos menudos. O cara é bom de papo, o cara é um figurão, e ele vai contar sobre os bastidores, sobre como foi montado, sobre as lembranças que ele tem desse time do São Paulo, o time dos menudos. Eu bati um papo com ele por telefone agora há pouco, e o que ele me falou, você ouve agora. Eu tenho do outro lado da linha Bernardo, volantão Bernardo, meia Bernardo. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, um abraço aí, prazer falar com vocês aí do programa, prazer enorme. Diz uma coisa, Bernardo, você se considerava um menudo também ou pegava mal? Eu não era tão bonitinho quanto o Míder, o Silas, Careca, e nem tinha o cabelo, estilo menudo, né? Na época era Black Power, eu, Ronaldão, era um outro gênero. Fazíamos parte dos menudos, mas não nos sentíamos menudos. Dentro daquele time, qual era o maior sucesso musical? Pra ser sincero, na época não lembro, viu, qual que era. Eu lembro que era um grupo bem eclético, tinha gente do samba, do pagode, que acompanha o futebol e pagode tá muito próximo, mas tinha também eu, Ronaldão, que gostava muito de rock, o Ronaldo daquela época, tinha o Falcão, que na época veio da Itália, gostava de música clássica, um gosto mais refinado, então era um grupo bastante eclético. Você jogava no Marília, certo, Bernardo? Exato. E como que você chegou no São Paulo? Olha, eu comecei na Francana, na realidade, né? Comecei nas categorias de base da Francana, e aí fui convidado para jogar no Marília. Fui para as categorias de base do Marília também, fiquei por 1 ano e meio na categoria de base, depois fui profissional, e naquele ano de 85 foi o meu primeiro ano como titular no clube do Marília. Até o ano anterior eu entrava quando se machucava o titular e tal. E aí foi um ano muito interessante, porque o Marília caiu para a segunda divisão, nós fomos rebaixados, mas eu fiz um campeonato muito bom, especialmente contra os times grandes, eu me destaquei bastante nessas partidas, né? E aí praticamente todos os grandes clubes se interessaram por mim, e aí o meu pai, na época, optou ele que cuidava das minhas coisas, ele optou em acertar com São Paulo e fez a escolha certa, né, com certeza.
Você chega num São Paulo e encontra qual cenário, né? Você chega no São Paulo que foi campeão paulista de 85, seria brasileiro no ano seguinte, mas qual era o cenário? Porque era um time que estava mais ou menos numa reformulação, tinha muito garoto chegando, mas também tinha algumas estrelas, né? Era o caso do Oscar, por exemplo. Qual era o São Paulo que você encontrou? Já era um clube de vanguarda naquela época, né? Era um clube muito organizado, com um time já bem estruturado, um treinador que também era um treinador de vanguarda, naquela época era, sem dúvida alguma, o melhor treinador do Brasil, que era o Cilinho. Então, como você disse, São Paulo tinha jogadores já com experiência, alguns até veteranos, como era o caso do Oscar, que era o nosso capitão, tinha o Dario Pereira, que era um jogador fantástico, o Nelsinho, que apesar de jovem era muito experiente, tinha o Gilmar no gol, o Zé Teodoro, tinha o Falcão, tinha Márcio Araújo, tinha Careca e tinha aquela molecada, Miller, Silas, Sidney, Manu, Renatinho. Então era um São Paulo bastante equilibrado em formação, mas já com uma base bastante sólida. Aquele time jogava no 4-3-3, certo? E você como um meia, um volante, muitas vezes teve que se sacrificar, eu imagino, para que o Silas e o Pita pudessem se sobressair. Eu estou falando alguma bobagem ou era isso mesmo? Não, exatamente. Era um período, acho que era um período muito bacana, muito interessante do futebol brasileiro, onde a arte, né, ela era privilegiada, né? Esse apelo físico, essa coisa do preparo físico, do jogador forte, do jogador feito em academia, como dizia o Cilinho, não era o quesito principal para você poder jogar futebol naquela época, sim o talento. E o Cilinho sempre privilegiou o talento e o futebol ofensivo, por isso aquele time jogava no 4-4-3, no 4-3-3, como você bem disse, né, que era uma linha de 4 zagueiros ali, onde Nelson e Zé Teodoro eram defensores quando o time era atacado. Também o Nelson tinha uma vocação ofensiva bastante grande, mas marcava muito bem. Era um volante só, que o volante ali corria para todo mundo, mas quando o lateral direito subia, ele cobria, quando o esquerdo subia, ele cobria. Roubava a bola, tinha que dar para o Miller, para o Silas ou para o Pita. E na frente, Careca, Miller e Sidney, né? Então era um time fantástico, muito ofensivo e foi um time que marcou época. Treinar no time reserva era complicado, hein, Bernardo? Pegar esse pessoal no coletivo. Mas não, era complicado, mas tinha também bons reservas, porque tinha uma filosofia implantada pelo Cilinho, que era muito bacana. E é uma coisa que hoje é difícil você ver o treinador que consegue fazer o que o Cilinho fazia no passado. Ele cuidava também muito da equipe reserva, né? Que geralmente o treinador ele dá 80% da atenção que ele tem para o time titular, o que acaba sendo um erro, né? Porque se você não cuidar bem do reserva, obviamente vai precisar dele, e quando você precisar, ele não vai estar com as informações necessárias para poder substituir o titular, né? Então o Cilinho tinha essa grande qualidade também, além de outras, de cuidar bem do time reserva. Então era jogo muito equilibrado, apesar do time titular obviamente ser mais forte, mas era sempre embates interessantes. Você está falando do Cilinho, eu vou pedir então para você contar quem era esse treinador, esse Cilinho, que acabou, de repente a nova geração, a molecada jovem hoje, não dá o valor que ele merecia, porque ele não teve uma longevidade muito grande no futebol de ponta. E aproveitando que você vai falar do Cilinho, fala também do Pepe, né, que fez parte desse triênio também como treinador. O Cilinho era um treinador, uma pessoa singular, né? Como treinador e como pessoa também, com características bem particulares, né? Era um revolucionário, ele foi realmente um treinador de vanguarda, eu acho até que ele taticamente foi um dos treinadores mais complexos que o futebol brasileiro teve, porque ele
ele demonstrou isso para a gente. Talvez o torcedor ou as pessoas da imprensa não consigam ter essa visão, porque não vivia o dia a dia e não via como ele construía as ações nos treinamentos que iam ser aplicadas dentro do campo, né? Então ele, um dos poucos treinadores que reservava dias da semana para fazer treinamento tático, era tático específico. Então é uma coisa que o jogador odeia, mas é o que te dá o automatismo, é o que te dá aquela noção necessária para você chegar no jogo e fazer aquelas ações que são combinadas, né, sem dificuldade. O São Paulo era um time que tinha essas jogadas combinadas, elas eram feitas todos os jogos, quase que em sequência, por várias vezes no mesmo jogo, mas as pessoas não conseguiam pegar porque o automatismo era muito grande. O Bernardo, é correto eu afirmar que a chegada do Falcão no São Paulo campeão brasileiro, no São Paulo dos Menudos, não foi tão boa quanto se esperava? O Falcão estava em final de carreira, né? Então fisicamente ele não estava bem. O Falcão é um jogador espetacular, que tinha uma grande capacidade física, mas tinha uma grande técnica também. Mas ele, todo mundo se lembra que ele chegou com problemas de joelho que não deixou com que ele rendesse aquilo que poderia render, mesmo já estando em final de carreira, né? Sim, assim, de cada 10 torcedores do São Paulo, eu acredito que 9 ou até os 10 vão falar que a final do Brasileiro de 86, São Paulo e Guarani em Campinas, é um dos 3 ou um dos 5 grandes jogos da história do São Paulo, tanto pela emoção do jogo ser decidido no fim da prorrogação, depois nos pênaltis, quanto pela importância, né, de um título numa época em que o São Paulo estava carente de uma conquista nacional. Você fez um gol nesse jogo, né, Bernardo? Eu fiz o primeiro gol, né, o gol de empate, que nós saímos perdendo de 1-0, com um gol contra do Nelsinho. E aí, no primeiro tempo mesmo, eu consegui empatar com um gol de cabeça. Quais são as grandes memórias que você tem desse jogo? E já aproveito e pergunto das memórias dessa campanha, desse time específico que foi o campeão brasileiro de 86, dessa campanha que eu acho que foi a emblemática do time dos Menudos. Da campanha, que o nosso time era um time muito ofensivo, era um time que dava, pela maneira como o seu Cilinho armou e organizou o time, nós entrávamos em campo e aquilo era uma diversão, nós nos divertíamos com a forma de jogar e com os caminhos que o seu Cilinho dava para nós resolvermos os problemas. Então, da campanha, foi uma campanha não é sem sacrifício, porque nós nos sacrificávamos nos treinamentos para poder chegar nos jogos e ter aquele resultado, ter a facilidade de jogar e executar jogadas. Então a campanha foi uma campanha, a memória que é de um jogo divertido, de muita alegria, de ter tido público de sucesso. Acho que nós perdemos 3 jogos naquele ano, e do jogo em si, que a gente não achava que o Guarani era tão forte, mas o Guarani era muito forte. E a gente, de certa forma, nós fomos até surpreendidos, né, no primeiro jogo principalmente. Aí fomos para o segundo jogo mais concentrado, e o jogo foi de igual para igual, e assim, a grande lembrança foi do sofrimento da gente, dos últimos minutos, da gente estar perdendo, o título está escapando por outros dedos, e a gente ali achou que a gente não ia ter condição de conquistar aquele título. Esse certamente foi o jogo que ficou para a história, né? Até por ser a decisão. Mas eu vou pedir para você puxar na memória, Bernardo, algum jogo dessa época, de 85, 86, 87, que de repente não ficou tão famoso, mas que tenha sido, na tua opinião, o melhor jogo que esse time fez, né? O jogo em que a engrenagem do São Paulo dos Menudos mais tenha funcionado. Você consegue me destacar algum? Olha, eu acho que aquele jogo semifinal contra o Fluminense foi
um desses jogos que nunca saiu da minha memória, porque foi um jogo muito complicado, muito difícil. Nós perdemos o jogo de ida no Maracanã por 1-0, e esse jogo da volta foi um jogo que o nosso time jogou muito, criou bastante, correu. Eu, particularmente, acho que foi uma das melhores partidas que eu fiz no campeonato, nesse jogo contra o Fluminense. Então, esse é um jogo que para mim, foi um grande jogo. Para o São Paulo também, foi um jogo muito difícil, que o Careca fez um gol antológico, foi um gol de espírito até, e que deu o direito para a gente jogar a final. Para quem está de fora, Bernardo, a impressão que a gente tem do futebol às vezes é um pouco diferente da realidade do vestiário. Mas esse time do São Paulo tinha muita gente de personalidade muito forte. Inclusive você, Miller, né? Careca, Pita, Silas, o Sidney, Gilmar, enfim, uma porção de gente de personalidade forte. Era um grupo de fácil convivência, era um grupo que tinha algum tipo de problema, algum tipo de racha e funcionava só dentro de campo. Como é que funcionava o vestiário desse time? O vestiário era muito bom, eu não me lembro de nenhuma discussão, de ter havido uma briga, nada. Como eu falei, nós nos divertíamos muito dentro de campo e fora de campo também nos divertíamos bastante, apesar de ter diferenças de idade, jogadores bem experientes como Oscar, Dario, Careca, Gilmar, e a juventude do Bernardo, do Silas, do Sidney, do Miller, era um ambiente muito agradável, onde todos conviviam com bastante harmonia. O Miller já era atleta de Cristo? O Miller, eu acho que ele estava iniciando. O Silas eu lembro que era, porque nós concentrávamos no mesmo quarto, nós morávamos no mesmo quarto na realidade, e o Silas naquela época já era atleta de Cristo, já era até batizado na igreja já. E mantém alguma amizade mais próxima até hoje com alguém desse elenco ou não? Amizade próxima, eu assim, convivo bastante com o Silas, o Nelsinho também, que eu trabalho no Audax, faço parte do conselho gestor, né? E o Nelsinho até esse ano, até o ano passado trabalhou no Audax como auxiliar técnico. Careca, encontro sempre, Ronaldão também, a gente sempre viaja junto, passa final de ano junto. Dario, eu encontro quase todos, mas está mais próximo, acho que eu, Silas, Nelsinho e Ronaldão. Entendi. Bernardo, eu me recordo de uma revista Placar, um pouco depois do título de 86, vocês campeão brasileiro, e havia já a manchete da revista era Projeto Tóquio. E até então, na década de 80, esse negócio de Libertadores assim, não era muito levado igual é hoje, não era uma grande prioridade. Eu queria saber se naquela época, já se não me engano era o Aidar, o presidente do São Paulo, se já havia esse desejo e essa pressão por ganhar a Libertadores dentro do São Paulo, tal qual foi em 92, quando o São Paulo finalmente conseguiu a Libertadores. Naquela época não, a gente não tinha esse grande apelo de Libertadores, de você ganhar, ou aquela pressão do clube, isso ainda não existia, né? Então eu acho que até esse foi o motivo pelo qual o nosso time não buscou com afinco, não se dedicou, sei lá, você entra em campo sempre para ganhar, mas no campo, sei lá, o time acabou não rendendo. Então, eu acho que isso foi o grande problema, que a Libertadores naquela época não era encarado com tanta... Os times não buscavam tanto a Libertadores como buscam hoje. O São Paulo ainda assim, em 87, mesmo indo mal na Libertadores, vence o Campeonato Paulista mais uma vez, mas é o fim, de alguma forma, daquele momento mágico dos menudos, porque... o time se desmancha, não se refaz com a mesma qualidade, o Careca logo vai embora para a Itália, e você permaneceu no São Paulo. Eu queria saber se existe um momento em que realmente acabou os menudos e começou uma fase diferente, uma fase de transição para o São Paulo, ou se na verdade isso foi diluído com o tempo e não existe um momento chave de divisor de águas.
Eu acho que o momento chave do divisor de águas, ele existe, né? Isso é o tempo quem acaba te dando, são os acontecimentos, quem te impulsiona para isso, né? Então, eu acho que a globalização, essa questão de os clubes estarem evoluindo a cada dia, na parte de buscando mais informação, dando mais importância às conquistas, entendendo melhor o que cada conquista representa para o clube, é o que acaba sendo o diferencial, né? Então, sei lá, daqui a pouco vai ter alguma coisa a mais que o Mundial Interclubes, que os clubes vão desejar mais, né? Então, eu acho que é tudo no seu tempo, né? Então, infelizmente, aquele grande time do São Paulo viveu numa época, né? Existiu numa época em que poderia ter ficado na história, conquistando também um título da Libertadores, um título intercontinental, se fosse exigido, ou se essas exigências de hoje existissem naquele tempo, né? Então, acho que cada coisa no seu tempo. E, infelizmente, para nós que jogamos naquele time. Pra gente fechar, Bernardo, qual jogador de hoje ou dos últimos tempos te lembra você? Qual é o Bernardo atual, na tua opinião? Um jogador com as suas características de marcação e também de qualidade no apoio, de facilidade na transição de bola e tudo mais. Poxa, sinceramente, eu não vejo assim jogadores muito com o meu estilo. Não que eu tenha sido nada de excepcional ou tão excepcional, né? Mas eu acho que mudou um pouco o estilo de jogo, mudou bastante. Como eu te falei, naquela época o volante era aquele cara que mais defendia, através do trabalho que o seu Cilinho fez comigo. Quer dizer, eu tinha uma vocação também ofensiva, eu gostava de atacar, porque eu fui adaptado para volante, né? Então eu já tinha essa vocação de atacar, e o seu Cilinho, como era adepto do futebol ofensivo, entendeu e conseguiu me moldar para que eu praticamente fosse ali um dos primeiros a apresentar esse novo estilo, né? Então, hoje é uma tendência, o volante tem que saber jogar, o volante tem que, a parte de defender, ele tem que saber armar, ele tem que saber atacar. Nós temos bons volantes hoje, temos aquele volante misto, tem o segundo volante, até os nomes mudaram um pouco hoje, né? Então, mas eu vejo aí o Ramírez, que é um cara que ataca e defende, o Paulinho também é um cara que ataca e defende muito bem, o Fernando do Grêmio é um volante também com essas características. Então tem aí tem 3, 4 nomes que poderia assemelhar um pouco aquele trabalho que a gente começou a fazer lá atrás. Foi o maior título da tua carreira, de 86, Bernardo? Eu acho que o título de 86 foi, junto com esse de 86, eu coloco também um título que eu ganhei pelo Corinthians, porque foi o primeiro e foi o último. Então, aquele obviamente foi o título que me projetou, que abriu a estrada para que eu começasse toda uma história, né? Obviamente, por ser o primeiro é o mais importante, mas eu também coloco esse último do Corinthians por ser o último, também marca bastante. Bernardo, eu queria te agradecer pelo papo, parabenizar não só por fazer parte desse time, por ser, entre aspas, o carregador de piano para que esse time funcionasse tão bem quanto funcionou. E muitas vezes os jogadores de defesa, os jogadores que atuam mais recuados não são reconhecidos como merecem pelo trabalho que fazem. E terminar com uma pergunta, que nas imagens da festa do título de 86, o Nelsinho, que fez o gol contra, ele é entrevistado e fala que você livrou a cara dele e que para agradecer ele ia te dar um beijo na testa. Aconteceu esse beijo? Aconteceu sim, acabou me dando esse beijo na testa. E Nelsinho, grande companheiro, grande homem, grande caráter. E naquela época não foi livrar a cara, porque ali você está para fazer parte de um grupo, cada um é uma engrenagem, né? Então
é como um automóvel, às vezes uma engrenagem falha para outra poder recuperar e não deixar que aconteça um acidente, né? Então esse foi o caso. Ele falhou, mas eu fazia parte da engrenagem também, acabei recuperando ali, e no final tudo deu certo. Tá certo. Obrigado, viu, Bernardo? Grande abraço para você. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço para você. Para a entrada de Careca. Gol do São Paulo! Careca! É uma coisa incrível que está acontecendo aqui no Brinco de Ouro. Careca aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. Agora a torcida do São Paulo que vai à loucura. Quando a torcida do Guarani já comemorava a conquista do título, Careca, sempre Careca, o artilheiro do Brasil. Você viu como ele pegou o lançamento? Vamos rever. A bola comprida do Wagner. O Pita escurou de cabeça. A bola pingou e o Careca encheu o pé. De novo, tudo igual no Brinco de Ouro. 2-2 na prorrogação. Termina o jogo. Este foi o Bernardo, médio volante do São Paulo. Contou casos curiosos, interessantes. Ratificou a qualidade desse time vencedor e cheio de talentos, tanto novos quanto consagrados na flor da idade. E o Bernardo, que eu estava conversando aqui no estúdio com o Chico Malta, e o Chico Malta lembrou que era um jogador muito elegante acima de tudo, né? Tinha uma passada larga, um biotipo um pouco parecido com o Rincon, mas ainda mais elegante na maneira de jogar, e com o passar do tempo se tornou um jogador de características mais raçudas, mais firmes, sobretudo quando, nos anos 90, quando já com um pouco mais de idade veio inclusive jogar no Corinthians. É importante relembrar, porque esse time do Menudo, para muita gente, foi o melhor em termos técnicos, né, em termos de futebol, foi o melhor São Paulo que já existiu, e certamente conquistou, se não o mais, um dos 3 títulos mais emocionantes, mais cardíacos da história do clube, que foi a conquista em Campinas em 86. Realmente, como bem retratamos aqui no programa, um jogo único, né? Um jogo que que muita gente passa a vida esperando para assistir, para ver o seu time fazer, e nem sempre tem a sorte de poder acompanhar. O meu time de botão se despede, eu também me despeço naturalmente. Este programa estará em podcast dentro da página do meu time de botão no nosso site, aqui mesmo no central3.com.br. Você pode ouvir quando quiser, pode lembrar esse time quando quiser. E a gente volta na semana que vem com mais uma equipe. O meu abraço e até mais.